Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aos alunos e alunas. Não faz mais que obrigação. Mas é uma alegria, brincadeira, é uma alegria ter todos vocês aqui. Estamos encerrando o nosso semestre, estamos no final do nosso semestre letivo e teremos hoje esta oportunidade, uma rica oportunidade de ter uma aula, uma aula especial. Logo, logo a gente vai estar apresentando, o professor e a professora que estará ministrando esta aula. Então, nós damos início a esta aula especial. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque temos a certeza da tua presença junto de nós. Te agradecemos, Pai, porque essa certeza é constante, porque o Senhor nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não sente, nós temos esta fé e essa certeza da tua presença. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela aula que vamos ter nesta noite. Que o Senhor nos dê, ó Pai, um momento rico, um momento de aprendizagem, de ensino, e assim possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento da Tua Palavra, de Cristo Jesus, naquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, como igreja missional. Obrigado pela vida e a presença de cada aluno, aluna, como também daqueles que nos visitam, daqueles que estarão depois assistindo esta gravação desta aula. Que o Senhor nos dê, ó Pai, um momento abençoado. Nós oramos agradecidos, ó Pai, desde já pela vida do professor Timóteo, da professora Sharon. Obrigado pela disposição dela, de estarem aqui conosco ministrando esta aula. Também, ó Pai, pelo pessoal da Editora Esperança, da SBB. Obrigado, Senhor, por aqueles também que estão nos visitando aqui, Senhor amado, e nos dão essa alegria de tê-los aqui conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos assentar? Como eu disse, estão aqui conosco hoje para ministrar esta aula especial, nessa segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, não é? Então, ainda dá tempo. Isso, Sharon. Boa indicação aí. Então, está conosco a professora Sharon. A professora Sharon foi pastora da nossa igreja, da IPI do Brasil. Foi professora no Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, lá em Londrina. E já escreveu vários livros, né? E tem esses livros agora dessa série chamada Mergulho Missional, né? E ela faz isso junto com o professor Timóteo Carriger, que também está aqui conosco, também é pastor da nossa igreja, professor, foi professor também em Londrina, Fortaleza, não sei se, mas aqui eu sei que é. Aqui ele tem, tem as aulas dele no EAD, então quem faz aí o EAD tem esse privilégio de ter as aulas com o professor Timóteo, e também escreveu vários livros na área de missão, e está junto com a professora Sharon, então lançando mais um livro, e nós, no momento oportuno, eles mesmos estarão falando. Então, por favor, professora, professor. Muito obrigada. Para nós realmente é um privilégio estar aqui com vocês esta noite. Agradecemos a oportunidade. Durante a pandemia, enquanto ficamos isolados, e eu mais isolada ainda, Timóteo e eu escrevemos 5 livros na série Mergulho Missional. E agora estamos escrevendo o 6º. Agora, quando nos convidaram para dar uma aula sobre igreja missional, nós pensamos um pouco e resolvemos que deveria ser uma aula dialógica, naturalmente, seguindo o modelo de Jesus. Então, nós vamos dar uma aula de 40 minutos, vocês podem saber,
não vai passar disso. E eu, Roberto, pelo menos lembra que toda aula eu tenho meu relógio, não vai ter o timer que vai ser barulhento hoje, mas vamos dar uma aula sobre igreja missional e falar um pouco sobre os livros. Então vamos começar. Tião vai começar no primeiro bloco e a pergunta que eu faço para ele é: Tião, exatamente o que é igreja missional? Conte um pouco da história desse conceito, com sua definição hoje e seu engajamento em 10 minutos. E pode até incluir um pouco sobre a Bíblia Missionária de Estudo. Pode ir, que eu vou começar aqui. Ok. A alegria estar com vocês. A gente se sente bem em casa, né? Com amigos, colegas de muitos anos, mais do que a gente quer contar, às vezes, né? O que é uma igreja missional e por que a gente está insistindo um pouco nesse termo? É um termo que não está muito claro na cabeça de todos. Alguns usam missional e missionário simultaneamente. Então, o conceito nasceu mais ou menos nos anos 80, quando um missionário escocês, Leslie Newbigin, voltou de várias décadas de trabalho na Índia, onde ele chegou a ser o bispo da igreja do sul da Índia. Imagina, um presbiteriano virou bispo, né? E quando ele chegou na Inglaterra, para surpresa dele, ele percebeu que durante toda a sua formação ele foi preparado para um campo missionário lá longe e percebeu que o campo missionário está em todo lugar. E, no caso dele, na Inglaterra. E que precisava repensar como o missionário faz para tentar. Os missionários que têm maior impacto são justamente aqueles que conseguem se simpatizar, se identificar alguma coisa na cultura onde eles trabalham. Semelhantemente, precisa fazer a mesma coisa na própria cultura, ou seja, perceber quais são as mudanças culturais dentro do Ocidente, que seja Inglaterra, América do Norte, América do Sul, que tem feito com que a igreja precisa repensar como ela deveria ser. Especialmente a sua formatação, digamos, física, social, programas, etc. Nem tanto a questão doutrinária ou teologia, mas como nós podemos apresentar a nossa fé dentro de um molde que identifique com a própria cultura. Então, isso é diferente de uma igreja missionária, porque uma igreja missionária não pensa necessariamente disto. Pensa em plantar uma igreja em outro lugar, não pensa em que nós precisamos fazer de mudança para fazer isso. Então, ele criou toda uma conversação sobre isso na América do Norte e na Inglaterra. Começaram várias organizações ao redor disso. Um missiólogo batista do oeste dos Estados Unidos inventou essa palavra missional para distinguir. Etimologicamente não tem diferença nenhuma, né? São qualificativos de missão. Mas pelo uso que se desenvolveu, então, a ideia. Eu comecei a trabalhar com isso em termos de estudo bíblico, na prática aqui no Brasil, com esse projeto, a Bíblia Missionária, em 2007. O primeiro lançamento foi em 2014, uma versão em português e uma versão em espanhol em 2017. De lá para cá, nós trabalhamos, daí eu chamei a Sharon para trabalhar junto comigo, montamos uma equipe maior ainda e fizemos uma segunda edição, que não foi lançada ainda em português, e uma edição em inglês. Então, mais 2 edições que estão prontos para lançar. A gente vai fazer uma reunião amanhã na Sociedade Bíblica para ver em que pé nós estamos. Mas a ideia na Bíblia Missionária e a ideia na série Um Mergulho Missional é a mesma. Ler as Escrituras, não com uma definição predefinida de missão, porque isso seria um tiro no pé. Mas fazer uma pergunta mais geral. Qual é o propósito de Deus para o mundo? Bem abrangente. E o que nós precisamos fazer? Isso é a contribuição mais a novidade. O que nós precisamos
fazer para ser instrumentos de Deus, não só pessoalmente, mas em termos das nossas instituições, para participar desse plano de Deus. Algumas das contribuições são simples, são coisas que qualquer comentário poderia contribuir. Outras, a gente espera, né, empurra o leitor para esse lado de como nós podemos repensar, como nós podemos ser povo de Deus no ano pós-Covid-19 em, quase falei Florianópolis, mas só para deixar vocês irritados. Não, aqui em São Paulo, ou seja, lá onde for, né? Com essa ideia básica de uma igreja missional. O que mais eu posso falar? Já deu? Não deu o seu tempo. Se parar cedo, eu ocupo o resto, né? Opa, né? Você quer? Ele tem um livro também, o que é igreja missional? Quer dar um resumo? Não, isso não é da Editora Esperança, mas o que é igreja missional? Quer dar qual é a sua definição hoje? O que é igreja missional? Uma definição sucinta. O que é igreja missional? Isso foi realmente o assunto daquele livro e tracei um pouco essa história que acabei de contar. Uma igreja missional é uma igreja que procura alcançar suas comunidades, que sejam perto, que sejam longes, e, ao fazer isso, faz a pergunta não só que tipo de transformação a gente espera, ou para que a gente pode trabalhar dentro das nossas comunidades, mas como esse evangelho nos transforma no processo também. Tive até algumas surpresas, algumas coisas bem simples. Eu cheguei a 2 princípios. Não tem como explicar isso em profundidade, mas várias características olhando para igrejas do Novo Testamento, a igreja de Tessalônica, Éfeso, Roma, Antioquia e Jerusalém. Gálatas como um contra-exemplo, perguntando quais características tinha em comum. De repente, a gente poderia dizer que são características de uma igreja que na sua própria construção, está transformando a sociedade. Duas características se destacaram, que eu chamo de princípios. Isso é bom, viu? Preste atenção. Um é a graça contínua, ou seja, são igrejas que tinham esse conceito que a graça de Deus não é apenas nossa introdução para a vida cristã, mas é nosso meio de viver a vida cristã. Eu acho que aqui no Brasil, na minha observação, isso é especialmente importante. Tem muita gente que se converte pela graça e depois vive pela lei, né? Então, esse é um assunto que tem pano para manga, né, para a gente tratar. Inclusive, uma das maneiras que Paulo trabalhava isto era pela vida do Espírito. A vida do Espírito é sinônimo de uma vida vivida pela graça contínua. Pronto, temos outra dificuldade. Somos igrejas que têm alguma queixa com o pentecostalismo, né? Entendeu? Então, essa foi uma delas. Outra é a demonstração concreta de amor. Bem simples. A igreja, nos primeiros 300 anos, de acordo com Rodney Stark, já conversamos sobre isso aqui mesmo, nessa sala, alguns anos atrás. Ele constatou como a igreja cresceu, grande parte, pela sua reação a 2 grandes pandemias que no século II e no século IV varreram o Império Romano, e através dessa demonstração de amor, eles ganharam, as igrejas ganharam muita gente, e a igreja cresceu. Simplifiquei demais, mas estou correndo atrás do tempo. Tá, então faz a pergunta para mim. A sua pergunta. Sharon, sem ler, gente. Quais outras ferramentas precisamos para formar, moldar e fomentar igrejas missionais? Boa pergunta, né? Resposta simples e profunda. Precisamos simplesmente de uma hermenêutica missional. Tá certo, pastor Cláudio? Precisamos de uma hermenêutica missional para, em primeiro lugar, entender que a Bíblia é um livro missional
que conta uma história maravilhosa de amor transformador. E precisamos de uma hermenêutica missional para conectar todos os pontos e livros na Bíblia nesse enredo missional, nesse enredo missionário. Agora, não precisamos reinventar a roda para ter uma hermenêutica missional. Como o reverendo Leontino muito bem poderia contar para vocês, nós temos alguns construtores ao longo da história de uma hermenêutica missional. Eu vou mencionar alguns, começando com Barth, que nos ajudou a entender Missio Dei, e que não é que a igreja tem uma missão, a missão de Deus tem uma igreja. E começamos a falar sobre Missio Dei. Depois também o Kuhlman vem e mostra como nós devemos entender na Bíblia a história progressiva da salvação. E depois vem David Bosch e fala mais especificamente que não devemos procurar, quando fala, hoje é o dia de falar sobre missão, né? Tem pelo menos um dia no ano, né, para falar sobre missão, então vamos ver um texto, Mateus 28, Atos 1:8, Lucas 4, David Bosch falou, não, a Bíblia é um livro missionário, a Bíblia é um livro missional, Deus é um Deus missionário. Então temos que ler sempre, e a igreja existe para missão, onde quer que esteja. Bosch nos ajudou a entender. Depois, mais adiante, vem o Christopher Wright, que tem um ensaio no início da Bíblia missionária, que mostra que, sim, como David Bosch falou, temos que ir além de fundamento bíblico da missão. Não é aqui, qual é o fundamento bíblico? Quais são os textos? Alguns textos isolados? Não, vamos ver o enredo missional, do começo ao fim. O Deus da missão, o povo da missão. Depois, juntando, além, temos Missio Dei, né, e trabalharam muito com Missio Dei, mas depois vem Moltmann e também João Sobrino, mostrando que não é só Missio Dei, é Missio Christi também. E temos que ter uma identificação e comunhão com o crucificado. E em missão nós também andamos a caminho da cruz. Sharon, tem algum comentário por vir que vai elaborar sobre isso? Missio Christi? Bem, temos quantos mais livros na série depois? Forno. Mas tem um que já está com esperança, que fala mais sobre Missio Christi, não é? Que é o Evangelho de João. É o Evangelho de João. Vamos chegar lá. E depois Boff deu uma grande ênfase na comunidade trinitária. Então, a missão é a missão do Deus Trino. Então, e Boff também nos ajudou a entender a visão planetária, cósmica. Então, vamos ver esse conceito de Missio Dei. E, finalmente, René Padilha, Orlando Costas, a ideia de missão integral. Então, temos, reverendo Leontino, estamos conversando sobre isso, muitos construtores de uma hermenêutica missional. Então, finalmente, eu acho que chegamos a entender alguns componentes básicos de uma hermenêutica missional, que seria uma visão da história da salvação na Bíblia toda, do começo ao fim. Pensamos em escrever um livro sobre Gênesis e Apocalipse, mas, gente, colocar esses dois dentro de um livro só, abandonamos essa ideia. Mas estamos mostrando uma visão da missão de Deus na Bíblia toda. Esse é um componente. E também a missão do Deus Trino. Missão é uma ação trinitária. Missio Pater, Missio Christi, Missio Spiritus. E também um outro componente que é uma missão integral que visa restaurar a pessoa toda, a sociedade toda, todos os povos e toda a criação. Então, esses são os componentes de uma missão hermenêutica. Mas tem mais. Isso por incrível que pareça, um lugar ou outro acaba entrando nos comentários, né? Em muitos lugares. E tem mais, o que Timóteo estava falando agora, temos que ter, além de ter uma compreensão dos estilos literários e contextos bíblicos, mas sempre em diálogo
com os contextos nossos hoje, onde nós estamos, e, além de nossos contextos, as mudanças, né? Que o nosso sociólogo nos ajuda a entender, as mudanças culturais, as mudanças. Então, estamos em diálogo com as mudanças na pós-pandemia, na área do ensino à distância, online. Então, esses são componentes de uma hermenêutica missional. E a Bíblia Missionária de Estudo, precisamente, está fazendo isto. O estudo, os comentários e tudo é uma hermenêutica missional. E na segunda edição da Bíblia vai ter mais ensaios introdutórios. E Timóteo e eu também fizemos uma introdução para cada seção da Bíblia. Livro da Pentateuco, né, históricos, profetas, etc. Uma visão missional, como fazer uma hermenêutica, uma visão missional, uma leitura missional dessa parte da Bíblia. Agora, então, chegamos à proposta da série Um Mergulho Missional, conversando com o pastor Cláudio e tudo. A nossa proposta é ler a Bíblia com uma hermenêutica missional, incentivando e orientando nossa ação missional em nosso tempo e nosso lugar. É a proposta da série. Conscientes, como diz Ronaldo e Cafu, que o mundo hoje é outro. Estamos em outro mundo hoje. Nem todos na igreja já acordaram para esse fato, mas é verdade. Então, a série toda, a proposta da série é de mostrar que nosso Deus é um Deus missional, com um propósito missional de resgatar e restaurar a humanidade e toda a sua criação. E para cumprir seu propósito e promessas missionais, Deus escolheu um povo missional para abençoar todas as nações, enviou seu Espírito, seu Filho e depois seu Espírito, para gerar, empoderar, guiar e mover uma igreja missional. Agora, com esta proposta, com esse propósito, pensamos, isso tudo durante a pandemia, né? Eu tinha conversado com o pastor Cláudio antes da pandemia e ele aprovou a proposta. Onde vamos começar essa série Mergulho Missional? Onde vamos começar fazendo uma leitura missional da Bíblia? E resolvemos, vamos começar com o nascimento da igreja missional. Claro, Atos, onde nasceu a igreja missional. Vamos começar lá. O Espírito Santo desceu sobre Maria e Jesus nasceu. O Espírito Santo desceu sobre 120 homens e mulheres medrosos, tímidos e confusos. E a igreja missional nasceu. Uma nova comunidade. Deus quer formar um povo missional. Agora, uma nova comunidade missional. E em Atos 1 e 2 já aparecem 2 grandes desafios. E queremos colocar para vocês 5 desafios da igreja missional. 2 deles já aparecem em Atos 1 e 2. O primeiro desafio de uma igreja missional é uma comunicação contextual, inteligível, atraente e eficaz. E foi isso que aconteceu com as línguas. As línguas foi simplesmente isto, uma comunicação contextual, naquele contexto, 14 nações lá fora, uma comunicação contextual, inteligível, contextual. Hoje isso nós estamos tentando fazer, Shirley, uma comunicação contextual, porque tudo tem que ser curto, capítulos curtos, etc. Uma linguagem mais acessível, porque o povo tem que ver qual mensagem chegou, né? Então não pode ler muito de uma vez. Então, isso que aconteceu com as línguas, mas uma comunicação inteligível, contextual, atraente, que atraiu as multidões e eficaz. Mas uma comunicação contextual envolve não apenas língua, mas envolve interação. E você viu naquele dia, Atos 1 e 2, ainda não entendi bem o que aconteceu. Estavam dentro da reunião de oração, portas trancadas, morrendo de medo, e de repente estão na rua. Com uma comunicação contextual inteligível. Estão em interação com o povo que foi atraído
E naquela comunicação tem também escuta, tem interação e tem escuta. E escutaram as perguntas. Como é que nós ouvimos as grandezas de Deus em nossa própria língua maternal? Ou seja, uma comunicação absolutamente contextual. E depois fizeram uma pergunta, que é isso? E o sermão de Pedro foi simplesmente respondendo à pergunta do povo. Esse é o primeiro desafio. Agora, o segundo desafio, Valdir, você já sabe que meu tempo está terminando, eu tomei um pouco dele. O segundo desafio, naquele dia, ou em Atos 1 e 2, começou, é a superação dos preconceitos. E olha lá, o povo de Deus tem preconceito, naquele tempo e hoje. Superação dos preconceitos. Eu vou fazer isso começando no dia de Pentecostes, mais ainda com a conversão de Pedro e Cornélio. Mas agora, está certo, acabou esse bloco. Timóteo, se Pedro domina os primeiros capítulos de Atos, aí entra o seu apaixonado. Eu disse que eu não casei porque o que eu queria casar não me esperou. Paulo. Então, conta um pouco sobre minha paixão, que não me esperou. Vai lá. Então, tem que voltar um pouco para o que é a igreja missional, porque daí identifica características de igrejas, principalmente paulinas, mas também tem Antioquia, tem Jerusalém, e nós temos esses exemplos. Exemplos de igrejas que tinha que pensar como eles iriam se construir com a ajuda do Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, etc. Né? Aquela igreja que nasce no livro de Atos é uma igreja nova, é uma instituição nova. Tinha modelos, obviamente não nasceu do nada no sentido de sem nenhum modelo. Tinha o modelo da eclesia, tinha da sinagoga, da própria sinagoga, mas eles tinham que descobrir como é que nós vamos ser a igreja para essa comunidade. E cada uma das igrejas que nascem também fazem o mesmo. No livro de Atos, Paulo ocupa 2/3. O segundo terço é o encontro de Paulo com Jesus na estrada para Damasco e não com muito demora as suas 6 viagens missionárias, certo? Não 3, mas 6. Pelo menos 6, que nós saibamos. E daí o último terço, que poucas pessoas percebem, é seu aprisionamento. Ou seja, nós temos 1/3 do livro de Atos que só concentra essa questão da parte difícil do trabalho missionário. Eu acho que isso... Cristo crucificado. Nós temos vários propósitos aqui, nós, né? E deixa eu só deixar isso bem claro, porque a propaganda que Sharon fez, cara, ela é uma vendedora e tanto. Mas parece que a gente chegou, e nós não chegamos. Isso é uma primeira tentativa. A Bíblia missionária é uma primeira tentativa de fazer a leitura das Escrituras dessa maneira. E somos muito cientes de que muitas outras leituras precisam ser feitas. Mas nessa primeira leitura nossa, a gente percebe... Então, nossa audiência, como a Shirley falou, é para o público geral, não é um comentário necessariamente para pesquisa de pastores ou teólogos, ele vai ter, acho que, mais utilidade com grupos pequenos dentro das igrejas para pensar sobre isso. Mas nós temos outros propósitos meio subliminares. Por exemplo, o mundo missiológico brasileiro, o movimento missionário brasileiro. Por trás de tudo isso, aliás, os 2 projetos é uma tentativa de ampliar a visão do que é a missão ou o plano de Deus para o mundo e não ficar só em cima de uma definição muito estreita. Acho que a igreja sempre fica dando um tiro no pé quando estreita demais os propósitos de Deus para o mundo. Então, isso também é um objetivo nosso ao escrever
esses livros. E fala também, eu esqueci de pedir para você falar, eu falei que temos 5 desafios, né? E eu dei 2. O terceiro desafio que nós colocamos aqui é a superação de divisões para preservar a unidade. E nesse primeiro volume, fala um pouco sobre isto, sobre esse desafio da igreja missional no tempo de Paulo e em nosso tempo. Certamente aparece nas cartas aos Coríntios, parece que isto é a temática, através das 2 cartas inteiras, é um problema, um pepino que Paulo precisava descascar em Gálatas, e vou pedir para você comentar a passagem clássica sobre isso. E também é um assunto do segundo volume, que a carta aos Romanos, onde capítulos 12, 13 e 14, Paulo está tentando resolver problemas entre os gentios cristãos e os judeus cristãos, que recém de volta, né? Então, por trás de tudo isso, é uma característica que está sendo falada há décadas. Então, não deve ser de grande surpresa a questão da união da igreja, a superação de conflitos entre nós. E numa conversação com Sharon hoje à tarde, estava comentando, parte da razão disto, na minha própria concepção, é a visão do final. Se Apocalipse 21 e 22 resume um pouco como finaliza essa história toda, então nós temos a variedade de pessoas, mas como sendo um povo de Deus. Então, nós precisamos refletir isso na igreja. A razão por que nós temos equipes de liderança não é porque isto é característico de uma cultura ou outra necessariamente, pode até ser. E não é para não ser um peso demais para uma pessoa só, mas é porque isso reflete o propósito final de Deus de uma nova humanidade, bem inclusiva, em termos de cultura, etnia, gênero e assim diante. Então, isto foi uma das características. Outras características, algumas comuns, bem óbvios, eu fiquei de cara quando eu percebi que cada uma dessas igrejas eram igrejas que oram. Aí eu pensei, cara, nós falamos, mas na hora H a gente não ora, não. Pelo menos não como muitas igrejas fazem. Às vezes nós não nos dedicamos à oração como nós percebemos essas igrejas que tinham impacto, eles se alimentavam disso. E eu acho que isso também parte do segredo de superar as divisões entre nós. Quando você se ajoelha ao lado de uma pessoa muito diferente de você e compartilha a liderança. Aliás, esse projeto, tanto da Bíblia Missionária quanto do Mergulho Missional, foi uma aprendizagem para mim. Não sei se estou adiantando esse assunto. Para mim também. Mas eu achei que eu era o bonzinho. Assim, né? Que nenhum problema com mulher, tanto que eu gosto de todas, no bom sentido. Nos maus sentidos também, mas no bom sentido. E eu descobri, trabalhando com Sharon, que ainda tinha meus próprios, como é que fala? Manhas bem masculinas na comunicação. Né? E de vez em quando, ela com muito cuidado, disse, Timóteo, acho que tem que mudar. Vamos falar assim dessa maneira. Aí foi uma aprendizagem para mim. Uma superação de divisões. E eu também. Nós estamos aprendendo uma hermenêutica missional e estamos no caminho aprendendo. Mas eu tenho aprendido. Tem uma pastora nos Estados Unidos que ela estava pregando, que foi presidente do Seminário McCormick, e ela falou: eu sou pregadora, sou pastora, mas eu preciso de um bom biblista. E ela tinha Louis Donaldson, lá de Austin Seminary. E esse aqui é meu biblista, quando eu preciso. Mas pensando mais sobre a superação de preconceitos e a superação de divisões e hoje polarizações, imaginando-se realmente a igreja, parece que uma casta santa e separada, a igreja despreza, julga, discrimina
E tem preconceitos, e parece que os judeus tinham, e nós temos, e parece que todas as religiões têm, e até parece que temos até orgulho, às vezes, dos preconceitos. Então, para mim, voltando para essa questão de preconceitos... Até entrou na política, né? Pois é. Está na moda, né? E aí a política quer dizer raiva de não preconceito, sei polarização, ódio, etc., etc. E eu fico pensando, o preconceito discrimina, o preconceito marginaliza, machuca e exclui. Está dentro da igreja, como estava dentro das igrejas aqui, e a gente vai vendo em Corinto, na região de Galácia, Roma, etc. Então, para mim, Gálatas 3:28, essa é a bola que ele colocou na minha cabeça agora. Bom cruzamento, obrigado. Gálatas 3:28 realmente mostra que o desafio, vamos dizer, que uma igreja missional reconhece seus preconceitos, denuncia e supera seus preconceitos existentes. E tem preconceitos existentes na igreja que levam a divisões e polarizações. E Gálatas 3:28, né? Vamos por partes. Né? Primeiro, não pode haver judeu nem grego. Isso vemos muito aqui em Gálatas, Romanos, Coríntios, e falamos muito sobre isto, tentando fazer uma leitura missional hoje, né? Como que isso fica hoje. Para nós, o preconceito judeu contra grego ou pagãos que eles falaram, né, contra os gentios, são preconceitos étnicos, raciais e religiosos, e eu diria também regionais. Então, é um primeiro grupo de preconceitos que nós, na igreja, ainda temos que superar. E depois, nem escravo nem liberto, é o preconceito de classe social e classe econômica. E temos a carta de Paulo a Filemão. E isso é a história do Brasil hoje também. Preconceitos. Né? No futebol, estamos vivendo uma nova onda, né? Apontando para os preconceitos raciais, étnicos, etc. E também no Brasil, a desigualdade. E, finalmente, o preconceito de gênero, que nós, pastoras, todos nós, sentimos sempre, né? E existe sim, na igreja, é claro que existe. Então, um desafio da igreja missional no Brasil hoje e no mundo inteiro é superar, reconhecer seus preconceitos e superar. Então, lendo como a hermenêutica missional, a gente trabalha muito isso. Agora, avançando mais um pouco, olhando para o meu relógio também, Efésios e Colossenses, agora já estamos no volume que estamos lançando hoje, né, o segundo volume de Paulo. E uma parênteses é que vocês vão notar que nós fizemos as cartas numa ordem cronológica, estão numa ordem diferente. Eu lembro quando o pastor Cláudio falou para mim, por que 1ª e 2ª Tessalonicenses primeiro e depois Gálatas e primeiro? Primeiro ele falou, não vamos colocar na ordem canônica? E eu falei, não, nós optamos e explicamos por uma ordem cronológica, porque nós acompanhamos Paulo... Que é bem consensual, né, gente? Que não é consensual. Né? Cristófano não pode fazer perguntas depois, já proibimos. Por que você colocou 1ª e 2ª Tessalonicenses antes de Gálatas? Porque foi cara e coroa, né? Mas é uma ordem cronológica, quer dizer, nós estamos viajando com Paulo, nós estamos acompanhando Paulo e fizemos isso em Atos e agora as cartas estamos continuando, né? Então, mas e na ordem cronológica agora a gente está fazendo Gênesis, né? Depois das cartas de Paulo vem Gênesis, tá? Vamos explicar, não sei se vamos explicar por quê. Paulo cita Gênesis quantas vezes? Mas Efésios e Colossenses já vão ampliar não apenas a ideia da missão, mas que é uma missão cósmica, né? É uma missão planetária. Já em Efésios, né, nós mergulhamos nos mistérios de Deus e alarga a visão e a amplitude do Missio Dei e da vontade divina que abarca o universo. E aquele versículo em Efésios, e faz convergir, palavra que precisamos hoje, faz convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Agora, temos que começar a acabar não só com nossos preconceitos, vamos sentir nus quando saímos daqui, com nossos preconceitos, também com nossas dicotomias.
porque vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, plantar todas as coisas, no céu e na terra. Ou seja, não podemos ter essa dicotomia entre espiritual e material, corpo e alma, céu e terra, por vir e aqui. Temos que acabar com essas dicotomias. Cristo está fazendo convergir em Cristo. E Cristo está trazendo uma harmonia cósmica. E outra coisa que Cristo está fazendo, de acordo com Efésios, derrubando muros de separação. E ainda está fazendo isto. Mais uma carta. Porque há um só corpo, como o Timóteo estava falando, né? Então, a base da unidade, quando falamos que queremos superar as divisões para promover e preservar ou reconstruir a unidade, é porque há um só corpo, há um só Senhor e Deus, uma só fé, um só batismo. Ficou claro? Qual parte disto não está claro nas Escrituras? A unidade, a união. E a base da unidade está muito claro aqui. E nós falamos muito sobre isto. Então, finalizando esta parte, esse ponto, esse desafio, a igreja missional é uma igreja, eu diria, reconciliada, unida, tolerante, aberta, acolhedora, inclusiva e ecumênica, que constrói e pratica a unidade na diversidade, que respeita diferenças sobre as ordens das cartas, etc., que respeita diferenças. Sim, nós temos nuances, nós temos ênfases, nós temos interpretações, nós temos ritos diferentes, mas há um só corpo, uma só fé, um só batismo. Acreditam? Crês nisto? Né? Então, isso é o nosso desafio de viver de acordo com nossa crença. Agora, finalizando, tem mais 2 desafios. E essa igreja, eu digo, que respeita as diferenças sem discriminação e sem exclusão. O 4º desafio, rapidinho, é que Paulo espelha e enfatiza em Efésios. Bem, ele faz isso, eu digo, em Gálatas 5, 1 Coríntios 13, Romanos 12, Efésios 4 e Filipenses 2. Querem adivinhar o que é? Que ele faz em todos esses lugares? Ele espelha atitudes missionais. E eu acho que nós temos que desenvolver e cultivar em nós atitudes missionais. E eu, olhando todos esses textos que eu mencionei, colocando tudo ao lado, eu cheguei à conclusão que Paulo enfatiza estas atitudes missionais. Em primeiro lugar, a base de tudo, logicamente, o amor. Mas depois do amor, respeito, humildade, mansidão, paciência, amor paciente e tolerância. São atitudes missionais. E toda nossa boa teologia, toda nossa boa pregação, toda nossa boa hermenêutica, toda nossa boa ação social, sem estas atitudes missionais, sei lá, não vale. E estas atitudes missionais estão em falta. E são essenciais. Mas para ter essas atitudes, eu acho que Paulo nos ensina, quer dizer, nós temos que superar nosso orgulho, além de nossos preconceitos, nosso orgulho, egoísmo, arrogância, agressão e espírito competitivo. O último desafio, o 5º desafio, é o estilo da igreja missionária. O estilo que nós aprendemos com Paulo, e nós aprendemos isso em Atos e também nos 2 volumes, é trabalhar em parcerias, com diálogo, com mutualidade, com cooperação, empatia, cuidado mútuo. E exatamente isso que nós fizemos. Faz anos que nós queríamos escrever alguma coisa. E finalmente, e realmente tem sido uma parceria que me sustentou. Né? O que me sustentou espiritualmente durante a pandemia foi nossa parceria e assistindo a reverenda Denise, reverendo Roberto e reverendo Valdinei na catedral todo domingo. Não perdi um. Né? Isso que sustentou e essa parceria, escrevendo todo dia com Timóteo para lá e para cá, para lá e para cá. Só que eu estava tão isolada, ele ia para Curitiba e não deixava ele ir em casa. Porque eu não queria pegar Covid, não peguei. Mas é parceria e finalmente ele desenvolveu, formou novas equipes missionais.
e mentorou. Tem palavra em português? Mentorou? Mentoreou novos líderes. E aí vem o Timóteo e Tito, que vamos falar aqui. Agora, poderia falar, se tivesse mais tempo, sobre a influência missional de Paulo, sobre 2 autores que talvez vocês conheçam. Chamam-se João, Marcos e Lucas. Mas esse é o próximo volume, que já está lá, né? E depois disso, poderia falar, que Timóteo já mencionou, que há um livro, há um autor que fala muito sobre Missio Christi. Mas isso é o próximo volume, que também já está pronto, já está na editora, que é João e as Cartas de João. Era uma aula de 40 minutos, 39 e 56 segundos. Agora, Timóteo pode abrir para as perguntas. Tá certo. Antes de abrir para perguntas, nós temos quanto tempo? Marcos, 10, 15, 20 minutos, o tempo que vocês quiserem. Nós queremos fazer alguns agradecimentos, tá? Primeiro, para Marcos e toda a equipe aqui do seminário, para abrir esse espaço para nós. Muito, muito obrigado. Para Cláudio, a Guilherme, a equipe lá da editora Esperança, que abraçou esse projeto, e também da Sociedade Bíblica. Eu acho que tem alguém, não sei quem está, que veio. Ok. Tá bom, tá bom. Já comendo. Então é isso. É isso, tem sido uma boa experiência. Estamos partindo para o Antigo Testamento e a nossa decisão foi bem simples. Atos, cartas paulinas, né? Porque Atos praticamente nos lança para Paulo, né? Fecha Atos e já abre Romanos. Nós não seguimos essa sequência, mas a ideia é que a gente minou bastante as cartas de Paulo. E Paulo minou o quê? Aí, os livros mais citados pelo apóstolo Paulo Isaías, Salmos e Gênesis. Então, resolvemos fazer Gênesis e Êxodo, porque é difícil deixar Êxodo fora, né? Aliás, eu não sei o que nós vamos deixar fora, mas pelo menos vamos falar disso. E depois de Gênesis e Êxodo, vem Salmos, e depois vem Isaías. Depois vem mais. E a gente tem que finalizar com Apocalipse. Aí vamos deixar isso para... Isso vem por último. Tá bom, gente? Então vamos encerrar. Convidar a reverenda Denise, que venha orar aqui. Está conosco a reverenda Denise, né? Está conosco o reverendo Roberto Mauro. São pastores da nossa igreja. Quem mais está aí? Reverendo Herbert está aí também. Obrigado pela presença. Reverendo Jonas. A esposa do Wagner. Isso. A Priscila. Não é esposa sem nome, né? Tem nome. Ele vai levá-la para jantar fora, por isso que ele trouxe. Vamos orar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, por estarmos nesta hora, Pai querido, com este momento tão agradável, ouvindo, Santo Deus, palavras que sabemos que são palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, aprendendo, Santo Deus, contigo por meio da vida dos Teus servos que aqui estão. Servos que se debruçaram, Santo Deus, nas Tuas Escrituras e também se inspiraram em outras pessoas, demais autores, para nos trazer algo relevante, algo que realmente vai trazer transformação para as igrejas, mas primeiramente para a vida de cada um de nós, e que assim possamos encarar este desafio com muita alegria, com muito amor, com vontade, Santo Deus, e principalmente nos colocando sobre o Teu querer, desejando, Santo Deus, que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas e na vida de cada igreja Tua aqui nesta terra, Santo Deus. Continue abençoando a vida da reverenda Sharon grandemente, a vida também do reverendo Timóteo, abençoando, Santo Deus, os seus demais projetos, que assim possam continuar
obedecendo ao teu querer. Ser com cada um que aqui está, com os teus filhos, com as tuas filhas, com as igrejas representadas, Santo Deus. Nós te agradecemos porque sentimos a tua presença. Sentimos, Santo Deus, que o Senhor nos trouxe mais uma vez algo novo e nos desafiou. E isso é maravilhoso, Pai eterno, porque é isso que nós queremos. Sermos desafiados e cada vez mais seguirmos o caminho que teu Filho amado Cristo Jesus nos ensinou e vem reforçando, nos ensinando a cada dia. Receba a nossa gratidão e agora nos guarde, Santo Deus. Ainda te pedimos que abençoe grandemente esta faculdade, Senhor, todos os professores, todos os alunos, todos os que aqui trabalham, Santo Deus, que possam continuar olhando sempre para Cristo Jesus. Obrigada mais uma vez, em nome dele, o teu Filho amado, oramos, hoje e sempre. Amém.